Seja bem-vindo ao canal Essência do Evangelho. Esse canal tem o objetivo de falar do Evangelho genuíno de Jesus. E hoje eu quero compartilhar com você a base do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia ou boas novas. Mas antes eu preciso falar de uma má notícia. A notícia de pecado e de separação de Deus. E para começar, vou colocar aqui na tela alguns versículos bíblicos para caminharmos juntos nessa primeira base do Evangelho. Este primeiro versículo diz assim para a gente: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Esse primeiro versículo traz para a gente uma consciência de pecado. Nós precisamos nos conscientizar de que somos pecadores, de que estamos carecendo da glória de Deus, de que estamos separados de Deus por causa do pecado. Esse versículo traz uma informação muito importante para cada um de nós, que fala que todos pecaram. Todo mundo está em pecado. Toda a humanidade. Não existe exceção entre os homens com relação ao pecado. O texto diz: pois todos pecaram e por isso estamos separados de Deus. E o texto ainda diz que carecem da glória de Deus. Imagina que todos nós estamos em pecado, separados de Deus por causa dessa transgressão que cometemos contra Deus, e hoje somos carentes da glória de Deus. Com isso, somos incapazes de agradar a Deus, somos incapazes de nos aproximar de Deus. Vamos ver o próximo versículo. Olha o que diz nesse versículo de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado entrou no mundo e com ele trouxe a morte. Antes do pecado, o ser humano não morria. Ele não tinha uma penalidade de morte, principalmente a morte eterna. Esse texto traz para a gente a consciência de pecado e o pagamento pela transgressão do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Esse é o pagamento por nossas transgressões. A morte e a morte eterna. Ou seja, todos que morrem em pecado estão separados de Deus. Você pode imaginar para onde as pessoas vão uma vez que elas morrem separadas de Deus? Você acha que as nossas ações, as nossas boas ações, elas são capazes de nos reaproximar de Deus? De obtermos, por nossas boas ações, o perdão de Deus? O texto diz que, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em nossas boas ações? Em nossas boas obras? Não. Diz aqui, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia vai nos dizer que não existe justo, não existe ninguém que consegue agradar a Deus. Vamos olhar o próximo versículo. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Imagina, não existe justo na terra. Ninguém consegue buscar a Deus. E o texto ainda fala assim, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum, meu irmão. Não há ninguém que entenda. Você consegue perceber isso? Muitas pessoas pregam o evangelho e as pessoas não entendem. A gente fala da maneira mais clara possível e as pessoas não entendem. Olha o que o texto diz. Não há ninguém que entenda. Você consegue perceber o quanto eu estou tentando ser claro? Olha o que o texto ainda diz. Ninguém que busque a Deus. Meu irmão, ninguém busca a Deus. Ninguém por si só, por causa do pecado, separado de Deus, por causa dessa transgressão, ninguém busca Deus. A nossa vontade, ela está restrita aos nossos desejos, aos nossos anseios, às nossas vontades aqui na terra. E o texto ainda continua dizendo, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Meu irmão, vou repetir, não há ninguém que faça o bem. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Se ela está dizendo que não há ninguém que faça o bem, é porque não há ninguém que faça o bem. Talvez você imagina, e as caridades que a gente faz? O bem que a gente faz para o próximo? A Bíblia fala que isso não passa de trapo de imundície. Todo o bem que nós fazemos não passa de trapo de imundície. E o texto conclui dizendo, não há nenhum sequer. Não existe justo, não existe quem faça o bem. Todos estão separados de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Olha esse texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você imagina um morto. O morto pode fazer alguma coisa? O morto pode
escolher alguma coisa? Um morto pode decidir alguma coisa? Tudo que fazemos é em prol de nós mesmos. Tudo que fazemos é em prol das nossas vontades, dos nossos prazeres, e não de agradar a Deus. Nada que façamos pode agradar a Deus. Nada que façamos consegue pagar o resgate, consegue pagar uma reconciliação, consegue nos reunir com Deus. Nada que façamos tem esse poder. E por isso Deus interviu na história humana, trazendo a sua solução, trazendo a solução para todo aquele que crê na mensagem do Evangelho. Essa mensagem é muito importante, como eu disse no começo desse vídeo. É uma mensagem extremamente importante para mim e para você. Essa é a solução que Deus traz para a gente. Vamos olhar o próximo versículo. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Aqui a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. A gente entende aqui nesse texto que a fé ela vem através da mensagem de Deus. Quando nós paramos para ouvir a mensagem de Deus, quando nós paramos para ouvir o Evangelho de Jesus. E é isso que eu estou tentando fazer neste vídeo. Falar a base do Evangelho, falar do Evangelho genuíno de Jesus. Se você está atento e está ouvindo esta mensagem, você vai começar a obter fé, porque a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E o mais importante que você precisa saber é que a salvação, a reconexão com Deus, ela não vem por meio de obras, não vem por meio de coisas que a gente faz. Ela vem tão somente pela pregação do Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não é qualquer mensagem que traz salvação para a gente. Não é qualquer mensagem que traz salvação para mim e para você. A única forma, o único meio de trazer salvação é por meio da pregação do Evangelho. Olha o que diz nesse versículo. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Então não é por sabedoria humana, não é por estudar qualquer coisa, não é por estudar ciências, estudar biologia, química, não é por estudar, não é através da sabedoria humana, não é por fazer uma faculdade ou ler um monte de livro, não é por nossa sabedoria humana, não é por pregações sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Noé, Salomão, tantos personagens bíblicos importantes, mas todos eles apontaram para Cristo. Todos eles fizeram parte da história para que chegasse o Evangelho para a gente, para que chegasse o Evangelho para cada um de nós. A palavra que salva é tão somente a pregação do Evangelho, que para muitas pessoas é loucura. As pessoas estão atrás de todo tipo de sermão, de todo tipo de pregação, e muitas delas falam sobre vitórias, sobre prosperidade, sobre enriquecimento, sobre saúde plena, sobre realizações nessa terra. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a salvação ela vem por meio da pregação do Evangelho, que para muitos isso é loucura. Olha o que diz o texto aqui. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, o que eu estou falando aqui para você neste vídeo pode parecer uma loucura. Pode parecer que eu sou um louco falando isso para você. Mas o que eu estou falando aqui é tão somente o Evangelho genuíno de Jesus. Como eu disse no começo, é a base do Evangelho. E para muitos é loucura. E é por meio da pregação do Evangelho que vem a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Aí você pergunta para mim, ok, mas o que eu preciso fazer para alcançar essa salvação? Para ter os meus pecados perdoados e eu não ser mais separado de Deus? Vamos olhar o próximo versículo. Que diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário confessarmos com a nossa boca, mas não da boca para fora. O texto ainda continua dizendo que precisamos crer no coração. Então precisa ser uma confissão de fé verdadeira, que vem do fundo do coração, sem duvidar, sem desacreditar, sem brincadeira. E o versículo conclui, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é muito importante, meu irmão. Você só vai ser justificado se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a solução que Deus trouxe para que possamos ser novamente conectados, religados e viver em paz com Deus. E com isso, voltamos a ter paz com Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida
me libertou da lei, do pecado e da morte. Então é por meio de Cristo, por meio da confissão de fé, de falar com a nossa boca, de crer no coração, é que somos justificados diante de Deus. E a partir daí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dessa forma, somos justificados e reconciliados com Deus. Antes, estávamos separados de Deus por causa do pecado. O pecado que começou em Adão. E esse pecado passou para todas as pessoas, como nós vimos no começo desse vídeo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Antes, estávamos condenados ao inferno. Entenda isso, meu irmão, que eu vou concluir para você. Quando nascemos, já nascemos condenados ao inferno. E não existe nada que possamos fazer para sermos reconciliados com Deus, para justificar essa transgressão que cometemos com Deus. A única forma é por meio de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra pessoa, somente Jesus. E é através da pregação do Evangelho que você vai ter fé, que você vai receber essa justiça de Deus. Porque existe um Deus irado, existe um Deus que vai cobrar de cada um de nós, que vai cobrar de cada ser humano esse pagamento por causa do pecado, por causa da transgressão que cometemos contra Deus. E para finalizar, o último versículo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Então, meu irmão, você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa clamar. Você precisa confessar com a sua boca. Você precisa crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o meio pelo qual Deus estabeleceu que nós fôssemos salvos. Então, meu irmão, creia nessa mensagem. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Não vá atrás de outras palavras. Não vá atrás de outro evangelho. Não vá atrás do que seja diferente disso. Seja um homem e uma mulher justificado por Deus por meio da pregação do evangelho, por meio do evangelho de Jesus. Confesse com a sua boca. Creia no seu coração, como diz nesse texto para terminarmos este vídeo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia no Senhor, meu irmão. Confia nele, porque Deus tem muito mais para cada um de nós. Precisamos entender essa mensagem. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Não vá atrás de outro evangelho. Então, somente creia no Evangelho de Jesus Cristo. Esse que eu estou aqui falando para você. Eu te aconselho a estudar a Bíblia. Começa pela carta escrita do apóstolo Paulo aos Romanos. Depois, leia os evangelhos para que você possa entender a importância do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Deus te abençoe, em nome de Jesus.